Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Diogo Mainardi. Boa noite, Diogo. Bem-vindo ao Papo Antagonista desta segunda-feira. Tudo bem? Tudo bom. Sem WhatsApp, mas tudo bem. Sem Facebook, sem WhatsApp. Você sabe que nem os funcionários do Facebook conseguem entrar no prédio, porque tá tudo conectado, né? A identidade dos caras com o Facebook. Todo mundo bloqueado. A gente aqui, até para conseguir se falar, foi uma dureza, né? Porque eu não abro e-mail. É um negócio extraordinário, que até outro dia eu dependia do e-mail para fazer tudo e não abro o e-mail. Você, como Moro, não tem Telegram desde 2016? Eu pus o Telegram só para conversar com algumas fontes. E depois disso eu nunca mais usei. Acho que nem está mais. Neste telefone celular, seguramente eu não tenho o aplicativo. Tá, eu tentei te achar aqui para te localizar, mas não consegui. Não, já era. Esse daí. Como é que nós somos dependentes, né? Para o nosso trabalho é absolutamente essencial, né? Facilitou um bocado o trabalho jornalístico também. Na epidemia, mais ainda, mas o nosso trabalho, a interlocução com as fontes, ficou muito facilitada, né? Porque você não precisa encontrar o cara na fila do banheiro, ou então ligar para ele e ele responde quando quer. Não, você manda uma mensagem, o sujeito responde. Para o nosso trabalho foi útil, extremamente útil. Com a pandemia, isso aí se precipitou nesses contatos virtuais. Uma das grandes vantagens disso tudo, para mim, por exemplo, aqui em Brasília, foi eu não ser mais obrigado a ir ao cafezinho da Câmara, por exemplo. Porque você entrar naquele ambiente ali, encostar no balcão, ficar... Hoje em dia você não pode nem mais encostar no balcão porque você corre risco de pegar um vírus, né? Mas assim, é tão bom evitar aquele ambiente de cafezinho da Câmara. Não, o WhatsApp é uma bela ferramenta, um belo instrumento. Fora que eu não pago interurbano quando eu ligo para você. Me fala sem contar isso daí. O que você achou aí dessas manifestações do fim de semana? Bom, não são manifestações, né? São comícios ilegais, porque é campanha antecipada, mas é campanha do Lula. Eles estão colocando gente na rua para fazer campanha política partidária. Não tem nada a ver com a derrubada do Moro, porque eles não querem do Bolsonaro, porque eles não querem derrubar o Bolsonaro. E é isso aí, não querem fazer aliança com ninguém, eles querem tomar o poder todinho para eles e depois distribuir nacos, como eles sempre fizeram, nesse modo de escambo que eles fizeram durante os governos deles. Entrega uma estatal, entrega uma diretoria de estatal, deixa roubar à vontade, e todo o resto é o latifúndio do próprio PT, né? Eles estão repetindo exatamente a mesma fórmula e com o mesmo discurso. Eu citei outro dia, eu peguei o negócio da Cruzeiro na sexta-feira passada, eles estão pensando em reciclar, em recauchutar o mesmo slogan de sempre. Não é mais a esperança vencer o medo, é a esperança puta que eu pariu, nem lembro mais o que era, mas tinha a ver com esperança e medo. Então é velho, né? Hoje o valor deu o gabinete da pré-campanha do Lula. Tem Paulo Okamoto, o Gilberto Carvalho, Guimarães, José Guimarães, Gleisi Hoffmann. É uma coisa tão embolorada, tão velha, tão rançosa, que os brasileiros já chutaram, já descartaram, já mandaram para cadeia, tiraram da cadeia e agora querem voltar com essa mesma história. É melancólico. Olha, a gente acabou de ter eleição aqui na Itália, ontem e hoje.
E os partidos chamados populistas levaram um cacete danado. Ganhou gente certinha, limpinha, centro-direita, centro-esquerda, razoavelmente, com uma história razoavelmente longa, mas não também os grandes caciques dos partidos. Uma renovação mais comportada. Imagina que o prefeito de Milão foi eleito, praticamente não tem rede social, mas praticamente foi eleito sem fazer um comício. O comício não valia a pena, porque a gente está saindo do Covid. Esse clima pós-Covid, que está se espalhando pelo mundo, vai mudar muito também a expectativa das pessoas. Não sei, o Brasil é estranho, o Brasil está 20 anos atrás, 30 anos atrás, então é meio difícil calcular. Mas no resto do mundo há uma mudança em relação a 2018. A leitura que se faz aqui é exatamente essa. Em 2018 foi o auge do populismo na Itália, não só no Brasil, na Itália, e nesta eleição, eram eleições municipais, então não dá para medir exatamente o que aconteceria numa eleição nacional, mas nessa eleição os partidos populistas definharam, perderam o discurso, perderam o tom, perderam o impulso. 5 estrelas foi para as picas, a Lega se deu mal. O eleitor cansa, né? Exatamente. Cansa desse dia a dia de desgaste, de polêmica, de ataques, de trocas de ofensas, né? Aquilo que a gente sempre fala aqui, nós estamos em pleno século XXI, o eleitor quer entrega, quer performance, quer que o sujeito use bem, né, o imposto que ele paga e não... Exatamente. Então, é exatamente por isso que eu acho que não só o populismo lulista e, sobretudo, o populismo bolsonarista estão condenados, mas o Centrão também vai ter grande dificuldade. Eles tiveram um desempenho muito bom nas eleições municipais de 2020, eu quero ver em 2022, não tenho certeza não. Eu acho que o Centrão também vai ter um desgaste muito grande, porque as pessoas querem exatamente isso que você acabou de falar. Querem entrega, eles querem poder medir resultados. Aqui já há um monte de instrumentos, você pode pedir pela internet, você tem um código digital, mas você pode promover um referendo, reunindo um monte de pessoas pelo serviço de informático, cibernético, nacional, autorizado, com a tua identidade digital. As coisas eu acho que vão caminhar para essa zona mais tecnocrática, mais comportada, menos politizada e mais que prometa mais eficiência. A minha impressão é essa. A gente percebe que, ao contrário do que esses personagens mais populistas, né, que estão aí, o próprio Centrão, né, a gente achava, assim como eles acham, né, a gente num primeiro momento acreditou que aquelas bandeiras lá de combate à corrupção, etc. e tal, fossem absolutamente deixadas de lado na eleição de 2022. Só que essas bandeiras estão associadas à eficiência do Estado, a essa entrega, a essa performance também. E a gente estava conversando até na semana passada, no finalzinho da semana, e você me falou uma coisa que me chamou a atenção, que justamente... Quer dizer, o Sérgio Moro, por exemplo, em apenas uma semana de conversas ali, dele estar mais na mídia, essa exposição, ainda que pequena dele, né, porque você não vê na TV nem nada, você vê nas redes sociais e nas matérias dos sites, que a gente acompanha essas conversas e tal, mas você já percebe um crescimento nos trackings, aí, um crescimento do Sérgio Moro, porque ele acaba sendo acaba representando, né, e ele pode representar
essa bandeira mais ampla, né, da eficiência, em função justamente de ser uma coisa natural ali de quem, como nós, né, luta contra a corrupção no Estado, né, que é uma coisa que tira a riqueza, né, o sujeito paga o imposto com o suor do seu trabalho e esse dinheiro vai para o bolso de um político vagabundo, né? Então, isso realmente... o Moro tem esse perfil, né? Por mais que ele tenha sido atacado pelos políticos com a acusação de que ele era parcial, politicamente parcial, ele demonstrou no governo, e sobretudo ao sair do governo, esse perfil absolutamente técnico, né? Ele fez uma proposta, fez um pacote de medidas que não eram só anticorrupção, eram medidas que tentavam garantir a segurança pública também, né? E prioritariamente, talvez, a segurança pública. Estava começando a fazer um trabalho importante junto com o Mandetta na manutenção da quarentena, a fim de impedir aglomerações, a desobediência dos bolsonaristas, saiam nas ruas contaminando todo mundo. Esse aspecto técnico do Moro é muito forte, e ele é uma figura, você o conhece, ele é uma figura ele é moderado, ele não é dado a extremos, é uma figura muito moderada, que pode conversar com praticamente todo mundo que está nesse espectro do centro. É forte, é uma candidatura forte. Como você disse, em uma semana, sem dar uma entrevista, sem conversar conosco, sem conversar com ninguém, a candidatura dele deu um pulo, né? Deu um sinal importante. Ele já tem, até onde a gente percebe, ele já tem aquilo que o Ciro Gomes tem, né? Em termos de apoio. O Ciro Gomes não sai da imprensa, não sai das redes sociais, está sempre dando entrevista. Aliás, tomou porrada dos petistas na Paulista por criticar o Lula, né? Porque acaba que ele está querendo tirar o Lula da jogada para ele conseguir se apropriar desse eleitor. Então o Moro trouxe isso. E você fala desse perfil moderado, é um perfil moderado até assim demais, né? Muita gente, a gente conversa com os interlocutores que têm se reunido com o Sérgio Moro e tal, e todos eles não sabem exatamente o que o Moro vai decidir. É uma esfinge. Ele tem aquele jeito dele, ninguém arranca nada dele. Aliás, isso é um perfil, esse é o perfil dele. E ao tempo que as pessoas vão conhecendo, elas vão entendendo que toda aquela narrativa que foi construída, né, de um sujeito que passava dos limites legais, que ia para cima, que combinava as coisas com o procurador, não faz o menor sentido, porque ele é um cara absolutamente cauteloso nas coisas que ele fala, a ponto de ninguém, né, o sujeito está conversando diretamente ali, articulando, não sabe o que ele vai decidir em novembro. Reservado ao extremo. Eu acho que ele tem uma figura que pode corresponder a isso que eu estava dizendo, que aconteceu aqui, por exemplo. Uma figura firme, com ideias firmes, com um perfil técnico e, ao mesmo tempo, não extremista, não estridente. Ele tem essa virtude de saber controlar os próprios impulsos, e acho que ele tem uma chance aí. O Eduardo Leite é outra figura também que tem esse tom mais baixo, né? Eu entendo que os políticos, vendo a popularidade do Lula, do Bolsonaro, possam procurar um palhaço que anime a terceira via e que corra desesperadamente atrás do eleitorado, mas se eles quisessem isso, eles estariam com o João Dória. Como eles não estão com o João Dória, eles devem entender que o eleitorado quer é o contrário. O eleitorado quer exatamente isso. Não quer o espetáculo, o eleitorado do lado de cá, o eleitorado que poderia votar para a terceira via, ele quer o que você acabou de dizer, desempenho, que é entrega. E é aí que existe um caminho,
se o Brasil não degringolou completamente, se ele ainda tem um pezinho em comum com o resto do mundo, é aí que pode se infiltrar uma candidatura que, eu escrevi isso ontem, eu acho que está entre esses dois aí, está entre Sérgio Moro e Eduardo Leite. Eduardo Leite, se conseguir derrotar o Dória, eu acho praticamente impossível que ele consiga fazer isso. Acho que o Dória é uma espécie de Maluf, ele vai pegando o delegado, vai trazendo o delegado para o bonde dele. E o Moro tem um problema que não tem partido, que é um problema, mas é também uma vantagem. É possível que se ele chegar a 15, 16, 17, 18% dos votos, os partidos vão se agregar. Por enquanto ele não tem nada, não tem ninguém, vai continuar assim por muito tempo, porque ele desagrada a todas as lideranças políticas que deveriam, em grande parte, estar na cadeia, né? É engraçado, porque o Dória andou aí nos bastidores tentando convencer o Moro a sair de vice dele. Isso é uma loucura. Aliás, é um reconhecimento de que ele não tem voto, né? Não, e é interessante porque essa bandeira, embora esteja sendo destruída, né, pelo Congresso, pelo Executivo, pelo Judiciário, né, pelo Legislativo, pelos três poderes, essa bandeira do combate à corrupção, né, que está englobada toda essa eficiência do Estado, o bolsonarismo tenta resgatá-la, né, porque não sobrou nada, destruiu tudo, destruiu o próprio governo, aí agora está tentando, na comemoração dos 1000 dias, eles ficaram em cima dessa pauta, né, de 1000 dias sem corrupção, uma grande bobagem. Eu me lembrei ontem de uma coisa interessante, que justamente em função desse escândalo todo das offshores aí, Pandora Papers, né, que é uma operação aí, uma operação conjunta, né, daquele consórcio internacional de jornalistas investigativos, vários países, vários veículos envolvidos e várias autoridades, empresários, etc., com offshores. Aí descobriram que o Paulo Guedes tem uma offshore e que manteve recursos nessa offshore, inclusive já como ministro, né? Porque você ter uma offshore, é importante que o nosso espectador saiba, se você tem offshore e ela é declarada ao fisco, né, a Receita, tudo bem, não tem problema, você tem lá o seu recurso, ele está ali, às vezes por uma questão para você operacionalizar, de repente você é um empresário, né, você importa e você exporta, você precisa ter uma offshore, desde que isso seja declarado, não tem problema. No caso do Paulo Guedes, que era um homem de mercado, né, CEO e sócio de uma das grandes gestoras aí de recursos, de fundos de investimento da Bolsa, é natural que ele tivesse uma offshore. Aliás, surpreende que ele só tenha uma, né? Talvez ainda não tenham descoberto outras. Mas o problema é que existe um código de conduta da administração pública que veda a agentes públicos manter recursos ou manter offshores, especialmente se aquilo pode sofrer algum impacto de políticas públicas, que é justamente o que vem acontecendo desde que o Paulo Guedes assumiu. A questão cambial, por exemplo, que pode não, a questão cambial ela fez com que os recursos do Paulo Guedes nessa offshore valorizassem aí pelo menos 14 milhões de reais, ele botou ali 30 e pouco, e hoje tem cerca de mais 50 milhões de reais, e aí agora, quer dizer, não só ele, o próprio presidente do Banco Central, que é a autoridade monetária do Brasil. Como é que você vê isso, Diogo? A gente tem visto aí, hoje foi um dia de repercussões, pedidos de investigação por parte da PGR, por parte da Comissão de Ética Pública da Presidência. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que falta transparência, em primeiro lugar. Eles não declararam absolutamente nada até este minuto. Assim como a Michelle Bolsonaro não disse uma palavra, ou Pedro Guimarães, que é o presidente de outro banco, a Caixa, não declarou nada sobre o tráfico de influência flagrante da Michelle Bolsonaro, todo mundo calado, como se a coisa pudesse ser esquecida, talvez seja esquecida, o que é mais grave ainda. O Paulo Guedes,
até a parte do discurso em que nós falamos que, olha, não é ilegal ter todas as matérias acrescentam isso, né? Ele tem uma offshore, mas não é ilegal ter uma offshore. Agora, precisa saber como é que ele ganhou o dinheiro que está lá fora, como é que esse dinheiro foi mandado lá para fora, que uso ele fez desse dinheiro, se ele comprou o que ele comprou usando essa offshore, se ele tem imóveis lá fora, não declarados. A gente não sabe qual é a declaração completa dele do imposto de renda, né? A gente não sabe exatamente o que ele disse para a Comissão de Ética, que vigia as questões do governo também. É preciso que haja transparência absoluta. Isso tudo vai ter de ser explicado por eles. O fato de não terem explicado imediatamente com números, com dados, tudo isso é não só suspeito, como é um desrespeito com o contribuinte, né? Eu acho que ter dinheiro, ótimo, que ele tenha dinheiro, ótimo para ele, não tem o menor problema com isso. Que ele tenha dinheiro declarado lá fora também não. Mas é uma questão de transparência, tem que esclarecer para a população quando surge uma suspeita, uma pessoa numa posição tão delicada quanto a do Paulo Guedes ou a do Roberto Campos Neto, é necessário que eles expliquem exatamente, esclareçam para a população exatamente do que se trata. O silêncio, aí não dá, né? Aí é inaceitável. Você falou em transparência, né? É incrível, porque quando você concorre a um cargo público, nas eleições, você precisa apresentar uma declaração à Justiça Eleitoral que ela é pública. Qualquer eleitor tem acesso a essa declaração, então pode ver exatamente quais são os bens do político que ele está elegendo. Isso deveria valer para qualquer cargo público, né? Porque o político ele acaba nomeando os ministros, né? Nomeando ministros do Supremo, do STJ, os governadores nomeiam seus desembargadores, etc. E ninguém tem acesso a nada disso. Quer dizer, se você, às vezes, você tem lá um ministro que foi advogado, ganhou muito dinheiro, tem um apartamento fora, né, no exterior, tudo bem, está lá declarado, ok. Você consegue, inclusive, acompanhar, né, a evolução patrimonial. Exatamente. E é o que faz diferença quando o sujeito ocupa um cargo público, né? Então, apresentar o que eles alegam, que eles apresentam essa declaração para, por exemplo, a Comissão de Ética Pública no caso dos ministros de Estado. A Comissão de Ética Pública levou 2 anos para poder dizer se estava tudo ok com as contas, com esse patrimônio, com esses bens, inclusive em função até dessa offshore que parece que ele declarou, não sei se os valores, enfim. Quer dizer, aí você acaba jogando um manto de suspeita justamente em função dessa falta de transparência, né? Quer dizer, todo mundo político tem a obrigação de expor, qualquer sujeito que ocupa um cargo, vai assumir um cargo de ministro, assumir uma posição de relevo, presidente do Banco Central, imagina você não declarar os bens que você tem, né, Diogo? Claro. E, repito, o silêncio a respeito desse assunto torna tudo ainda pior, né? É imprescindível que eles forneçam explicações convincentes já está tarde, na verdade. Já deveria ter sido feito, isso deveria ser público, como você acabou de dizer. Não sendo público, tendo vindo à tona essa suspeita, o cara esclarece, né? Explica, é obrigação dele, para não deixar que o país seja submetido a essa onda de especulações, que são ruins até para o mercado financeiro, são ruins para tudo, é um dano. A gente viu nesses papers aí, do Pandora Papers, que, por exemplo, o José Janene, né, que é morto, né, morreu em 2010, ex-deputado, foi líder do PP, é considerado o pivô da Lava Jato, porque o operador dele era justamente o Alberto Youssef, o doleiro Alberto Youssef. Ele abriu, quando assumiu o mandato em 2003,
de deputado federal, ele abriu 2 offshores também lá no paraíso fiscal das Ilhas Virgens. Quer dizer, tá tudo errado, né? Aliás, eu ressaltei até no registro que a gente fez, porque essas 2 offshores, parece que o Beto e o Cef não tinham conhecimento, ou se tinha, não contou a Lava Jato, porque elas eram absolutamente desconhecidas, né, do coisa. E tem outro caso. Você veja, o Piñera, por exemplo, o presidente do Chile, convocou uma entrevista coletiva e tentou fornecer as explicações necessárias para desanuviar qualquer questão comprometedora contra ele, contra o governo dele. Isso, é assim que se faz, né? Surgiu a suspeita, você esclarece essa suspeita. O outro caso que eu gostaria de ainda mencionar com você aqui é o Luciano Hang, né? Já que ele figurou aí nas manchetes de todos os veículos na semana passada, o Luciano Hang, que já tem histórico de sonegação, né? Problemas com a justiça aí, históricos, já foi alvo de investigação, de inquérito. Ele escondeu por 17 anos uma offshore que guardava 112 milhões de dólares. Quer dizer, hoje, pelo câmbio aí, é uma fortuna, mais de meio bi. É esse cara que, apoiador do Bolsonaro, né, ele aproveitou aquela lei da Dilma, né, que na verdade foi aquilo foi um grande acordão ali nas vésperas do impeachment, que ela sancionou uma lei permitindo a repatriação sob a alegação de que o Brasil estava precisando de investimento. Lavou o dinheiro roubado de todo mundo, né? De todo mundo, internalizou esse dinheiro e depois, inclusive, a própria Lava Jato a Lava Jato do Rio descobriu vários casos também de dinheiro ilícito, né? Porque a origem, maior parte desse dinheiro é dinheiro ilícito. Manda para fora justamente porque você não quer declarar, de repente você ganha até lá fora, como a Lava Jato mostrou, né? Muita gente recebendo propina diretamente das offshores. E não é nem só propina, né? Narcotráfico, sequestro, qualquer coisa. Bom, esse é o nosso país, é a nossa política. Vamos ver se o eleitor... Cláudio, imagine o Sérgio Moro na presidência. Nesse país aí, seria, no mínimo, uma experiência antropológica memorável, digamos assim, porque imagina o Sérgio Moro presidente, o Luciano Hang, o Zé Carioca do lado dele. Não, senador Hang. Imagina, a gente estava mencionando essa coisa do Guedes, do Paulo Roberto, do Roberto Campos Neto, e aí eu acabei esquecendo de comentar, que eu lembrei ontem e falei assim, pô, mas peraí, né? O COAF, o que aconteceu com o COAF, né? Tiraram do Moro, jogaram para o Guedes botou ali, aí teve muita crítica, ele pegou e jogou para quem? Para o Banco Central, para o colo do Campos Neto. Aí imagina, eu acho que assim, isso só corrobora o que você está falando, essa necessidade de explicação, porque você pega o órgão que fiscaliza a movimentação financeira atípica. Bem lembrado, Cláudio. E coloca isso debaixo de um sujeito, do braço de um sujeito, que é a autoridade monetária do país e tem uma offshore com recursos em dólar, enfim, declarados ou não, é um negócio assim, é uma coisa assustadora, né? E é isso aí, prepare-se, eu acho que o nosso Sérgio Moro vem aí e vai fazer muito barulho, vai ser uma campanha interessante, os ataques vão ser brutais, mas existe um discurso aí que ele pode fazer que detona muitas certezas a respeito dos dois criminosos, ex-criminosos, ex-presidiários, ex-condenados, futuros condenados que estão competindo neste momento. É o único jeito de ser uma eleição interessante. Sem dúvida. Vai ser muito interessante nesse caso. Obrigado, Diogo. Obrigado a você, Cláudio. Tchau, falamos. Tchau.
Papo Antagonista, reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia.